A gente recebe agora convidado especial no nosso estúdio, porque segunda-feira é dia de falar sobre saúde e prática de atividade física. A gente recebe o professor Walter Brighetti, coordenador do curso de Educação Física. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Obrigado. Seja uma ótima semana, né? Para todos nós. Professor, hoje nosso bate-papo vem coroado aí pelo Dia Mundial da Obesidade e a gente vai falar justamente sobre perda de peso. A gente sabe que é um desafio para muitas pessoas. Quem se encontra na obesidade é ainda mais difícil, mas vamos falar um pouquinho sobre a importância da prática do exercício físico para perder peso. Não basta só cuidar da alimentação, praticar exercício físico também é fundamental, né? É que, na verdade, é multifatorial o atendimento da obesidade, né? Vai desde o aspecto clínico, médico, várias intervenções para chegar-se a um resultado. Uma única intervenção não resolve tudo, então tem que ser primeiro uma reeducação, né? De todo o processo, porque normalmente a pessoa que é obesa, normalmente nós já vivemos hoje num mundo que é mais urbano. No mundo urbano reduziu muito a capacidade de movimento, gasto energético. Verdade. Além disso, os hábitos alimentares estão num momento até muito complexo, porque a gente vê uma ingestão calórica enorme, nem sempre o alimento adequado. Aí soma-se a isso que nós temos uma característica muito importante. Quando se fala em obesidade, por que nós acumulamos gordura? É que nós temos o chamado balanço energético. Então nós temos uma necessidade, o único jeito de nós mantermos nossos fluxos de energia no gasto diário é repondo energia através da alimentação. Não existe outro caminho. Só que eu tenho assim, é mesmo que eu tenho um tanque de gasolina, cabe 50, eu coloco 60, 70 litros. Esse sobrando. Extra no carro, ele é eliminado pelo ladrão. Mas no corpo humano não, ele tem a capacidade de permitir a reserva. Então, bem abaixo da nossa pele, nós temos um espaço chamado tela subcutânea, que tem uma grande concentração de células adiposas que vão acumulando essa gordura. Isso é um processo, né? Aí o que acontece? Como que eu vou reverter esse quadro? Ou eu tenho dois caminhos. Um é diminuir a ingestão de alimentos nesse balanço. Então eu vou consumir menos alimento e tentar gastar mais energia. Com isso eu posso estabelecer um desequilíbrio na balança para ir diminuindo essa questão do peso. Por quê? Eu vou buscar lá na que está guardadinho. Que está guardadinho. E outra coisa importante também, aí vem um outro elemento que é o exercício. O exercício vai favorecer duas coisas. Primeiro, o gasto energético maior, e segundo, que nosso corpo a obesidade também provoca uma inflamação generalizada. E o exercício, a atividade muscular, age diretamente na diminuição desse processo inflamatório. E além disso, o que acontece? O exercício vai promover uma mudança no metabolismo. Então, o que significa isso? Nós vamos gastar mais energia e nós vamos estabelecer um novo perfil desse organismo voltado para o movimento, né? Professor, e hoje a gente ouve falar sobre muita coisa, muita informação, né? Sim. E quais são os mitos sobre perda de peso que nós precisamos esquecer? A primeira coisa, não existe perda de peso fácil, não existe isso. Primeira coisa, segunda coisa importante, dietas malucas, também que a pessoa faz umas dietas loucas aí. Dieta da lua, dieta do suco, da sopa. E não adianta, você tem que pensar assim, imagine que eu perca 3, 4 quilos no mês. Meu cérebro meu sistema nervoso vai ter que acostumar com esse novo perfil. Isso leva semanas, não é da noite para o dia. Então essas dietas, quanto mais radicais, muito menor vai ser a chance de conseguir um êxito. Na verdade, você tem que mudar o hábito e tem um processo. Imagine quantos anos levou para você atingir aquela massa adiposa. Agora imagine quanto tempo que eu vou permitir diminuí-la. Isso então leva o quê? Uma dedicação, um espaço de tempo. Tem que pensar assim, eu não posso pensar, a gente quer o resultado muito rápido. E a coisa não vem rápido, vai ser um processo. Então, às vezes, em 6 meses, você consegue, vai mudar com certeza, intervir no hábito mais exercício, nessa condição principal que é restabelecer esse equilíbrio, mas num processo, e você vai dando ao organismo a capacidade de se adaptar de forma adequada. Não repentina, mas sim num processo que vai sendo incorporado em vários setores, endócrino, a área gástrica, e facilitar esse gasto energético, favorecer esse metabolismo da gordura. Então isso é um processo, o organismo vai ter que vou ter que arrumar a casa.
E isso é um processo, não é da noite para o dia. Então, acho que o grande mito é você querer tudo muito rápido e provocar, assim, sem informação também, sem buscar uma informação científica, entrar em dietas malucas. Por isso que a gente tem que procurar um profissional que é um nutricionista, o profissional de educação física, o médico, tudo isso tem que estar incorporado. Por isso que é multifatorial nessa ação. Para quem quer emagrecer, exercício aeróbico, academia, que tipo de prática é mais indicado? Olha que interessante. Todos os exercícios levam gasto energético. Então, isso é um fato. Tem que gastar energia. Primeiro. Segundo, hoje a ciência prova que uma associação entre trabalho aeróbio e exercício contra a resistência é força, musculação, favorece muito essa condição de estabelecer um gasto energético diferenciado. Então, o ideal seria fazer um trabalho cardio associado à parte de força. Então, cardio aí 4 vezes por semana, força 3 a 4 vezes por semana. Essa combinação faz com que você não só elabore um gasto energético diferenciado, como também busque o que? Acelerar essa questão do metabolismo. Não esqueça que o músculo, ele tem um efeito agudo. Agudo que é? A sessão do treino, acabei de fazer a musculação, já tem um efeito. E ele se prolonga, ele tem um efeito crônico, ele vai se alongando. Então esse alongamento significa que ele vai se recompor, reconstituir e vai permitir gasto energético. Conforme você vai aumentando na massa magra, você vai precisar cada vez mais energia para manter o músculo na sua condição funcional. Então, não basta só fazer o trabalho aeróbico. Outra coisa que é importante, outro mito, né, que até perguntou, a pessoa perder peso, a gente pensa que o organismo só vá lá no tecido adiposo, mas não é verdade. Ele vai também permitir, às vezes, se eu não fizer um exercício resistido, eu vou perder muita massa magra também. Então isso vai, em vez, claro, eu quero perder peso adiposo, mas acabo perdendo massa magra e isso vai interferir também no metabolismo. E por isso que tem que se fazer os dois. Eu amarro o aeróbio com o resistido para perder peso adiposo e manter massa magra. Isso é fundamental, sabe? Perfeito. Professor, muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre qual exercício praticar. Nesses casos, é importante a orientação, né, de um profissional e depende também do caso, né? Cada caso é um caso. Não, cada indivíduo é um indivíduo. Outra coisa, por quê? Cada um tem um gasto energético próprio. Não existe uma pessoa igual a outra. Então, o que é importante? Estabelecer um programa que seja totalmente individualizado. Certo. Então, para isso, o que é interessante? Então, a pessoa procurar um médico, fazer os exames para ver os níveis de triglicéridos, colesterol, aquela coisa toda. Além disso, um nutricionista e o exercício. Os três, essa combinação, gente, e a persistência, a dedicação e muita disciplina, porque não é fácil. Você, não só o exercício, mas restabelecer um hábito alimentar adequado. Verdade. Porque muitas vezes se pensa que o exercício por si só vai resolver. Não vai. Se a pessoa não permitir essa reeducação alimentar, infelizmente, não vai conseguir atingir seus objetivos. E é algo assim que tem que ser de muita dedicação, muita disciplina e, acima de tudo, bem orientado. E específico, como foi colocado, realmente tem que ser um trabalho totalmente individualizado. Isso vai fazer com que a pessoa realmente tenha êxito e não se frustre, porque o grande problema dessas dietas, desses exercícios, muitas vezes é frustrar-se, né? Perdeu peso. De início você perde peso mais rápido, depois fica mais lento essa perda, assim, aí desiste. Isso aí é verdade. Joga tudo pro ar. Não, tem que ter paciência, com calma, e vai se ajustando, a longo prazo. Não adianta pensar que da noite pro dia isso vai se resolver. Né? O senhor falou sobre frustração, é muito importante a gente ver essas dietas malucas, a pessoa perde peso rápido. Sim. Só que depois volta e fica aquele efeito sanfona, né? Mas muitas dietas, não só dieta, como também uso de medicamentos. Hoje está muita gente que usa, tipo os Ozempic, para obter um resultado rápido, mas não se reorganizou. Não se estabeleceu uma conduta que vá permitir a persistência desse resultado. A grande maioria das pessoas que fazem uso desse caminho acaba retomando o peso normalmente ou até mais, porque eu não fui no fundo do problema, não fui no cerne, eu maquiei o problema, busquei um resultado rápido de forma que não permitiu essa adaptação real do a minha mudança de hábitos, a minha mudança de conduta de vida. E é fantástico porque você vê a pessoa praticando essa fórmula aeróbio e resistido, ela consegue reduzir em 40% aquele colesterol que é negativo, aumenta em 30% o colesterol positivo, diminui triglicéridos em 45%. Evita outras doenças. E evita exatamente, que é justamente aquela questão, problemas cardiovasculares, respiratórios, endócrinos, é uma gama de
patologias que estão associadas à obesidade. Então é um processo. E outra coisa muito importante que a gente tem que chamar a atenção, a criança. A grande maioria das crianças, 6% da população brasileira apresenta obesidade, que é um número pequeno. Vai aumentando conforme adentra a adolescência, a fase adulta. E uma criança obesa, isso vai provocar uma condição que vai se postergar para o resto da vida dela. Então a grande preocupação que se tem hoje é prevenção. A gente só fala em tratamento, mas como eu previno? Eu preciso fazer essa criança se movimentar mais, brincar mais, se colocar à disposição para, ludicamente até, fazer programas de exercício, fazer atividade, como a gente fazia antigamente quando era moleque, vivia na rua, corria. Sair da tela, né? Isso, e brincar, vida isso real. Se perdeu muito, né? E o adulto também, hoje em dia, fica mais restrito. A gente tem um conforto naquele esforço, fica paradinho ali e se sente bem. E, na verdade, isso vai levando a um processo que vai revertendo essa condição clássica, que é esse gasto calórico mínimo, grande gestão de alimentos, de qualidade muito discutível. Isso leva ao processo de obesidade que vai, né? Professor, para quem está nos acompanhando, está nessa situação de obesidade, nesse Dia Mundial da Obesidade, qual que é o recado? É possível, mas tem claro que mudar. É possível, só que tem que ter uma atitude. E, claro, procurar um profissional adequado e, acima de tudo, ter persistência, paciência. E outra coisa, o mais importante, adequar o exercício à condição que a pessoa está hoje. Não adianta que a pessoa nunca não consegue correr, vai começar com uma caminhada, no seu ritmo, nas suas possibilidades, porque também existe um peso elevado sobre as articulações, tem a parte muscular, articular, tudo isso tem que ser respeitado. Para ter sucesso nesse programa, eu tenho que respeitar exatamente o que a pessoa está podendo se permitir hoje no exercício. E aí, no progresso dessas atividades, ele vai melhorando e vai sentindo, com esse êxito, motivação para continuar no processo. Então tem que ter apoio também da família. Não é só na família inteira, um está fazendo o processo para diminuir a obesidade, o resto da família, tudo uma ingestão calórica enorme. Isso boicota muitas vezes o próprio indivíduo. Tem que ser uma atitude até do grupo da família, né? Verdade. Não é só o indivíduo, porque não é fácil por si só. E o apoio, né? Apoio não só profissional, como dos que estão no entorno para que isso se consiga atingir o objetivo. Buscar um grupinho, uma amiga que vai na academia junto, um grupo para praticar exercício físico, isso ajuda, motiva, também ajuda, né? Porque você vê um compromisso, né? Uma obrigação com o outro também, e gera uma cumplicidade na busca desse objetivo. Acho que é interessante também, são caminhos, propostas que se encaixam, porque tem gente que é muito determinado, tem aquele que precisa de uma forcinha, e esse amigo é aquela forcinha que vai permitir esse caminho, né? Muito bom, show de bola. Professor, quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição aqui, é um prazer, viu? Obrigada, a gente brinca que segunda-feira é dia de botar em prática o exercício físico, e nada melhor do que ter essa motivação aqui no jornal. Alguma, viu? E ótima semana a todos e obrigado. Obrigada, até semana que vem. Até semana.